sua família merece morar em um edifício como o Urban. Um novo projeto da construtora JL que reúne modernidade em um lugar incrível para se viver. Conheça e se surpreenda. Construtora JL. Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News e o Paraná. Estamos aqui hoje, recebemos com muito prazer a visita do professor Wilson João Zonin, que é do campus da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, mas que é candidato agora a reitor da UniOeste. Zonin, um prazer, muito obrigada pela visita. E nos conte um pouco, então, o senhor vai concorrer a segunda vez? Disputa o cargo? Sim, atendendo um amplo pedido, uma ampla mobilização da comunidade universitária, de docentes, de técnicos e estudantes, que clamam por uma mudança no perfil da gestão da reitoria. E nós, ao longo de 20 anos de trabalho na UniOeste, dedicação ao ensino, à pesquisa, à extensão, à realização de eventos, à participação de grandes programas e projetos de abrangência local, estadual, nacional e internacional, por ser conhecido por esse trabalho, as pessoas entendem que é necessário de uma mudança de foco hoje na gestão da universidade para um foco mais acadêmico e com uma cultura mais democrática, transparente e inovadora. Dentro disso que o senhor falou e com a sua experiência de mais de 20 anos de UniOeste, na sua opinião, qual é o papel da UniOeste hoje para a sociedade? É um papel estratégico para alavancar o desenvolvimento. Nós, quando falamos do nome UniOeste Inovadora, estamos pensando justamente nisso, que precisamos ampliar as conexões que a universidade tem com a comunidade. Nós somos pioneiros, né? A UniOeste é pioneiro na formação dos primeiros diplomas, nós somos uma importante referência, mas nós temos que ampliar a nossa excelência e exercer um papel de protagonista no desenvolvimento. Então, a nossa infraestrutura, o nosso capital humano e intelectual, ele pode beneficiar ainda mais a comunidade se criarmos esses mecanismos necessários para superar o distanciamento que hoje existe. Então, para nós, a universidade, a UniOeste, tem que ser de todos e para todos os setores da sociedade. Desde o ramo empresarial, o setor público, a demanda da educação e a demanda da sociedade mais necessitada. Então, nós vamos fazer um trabalho para que a UniOeste esteja mais próxima dessas demandas, mais presentes, mais ativa, proativa na busca de soluções para a geração de emprego, para a melhoria da renda e para a questão do desenvolvimento sustentável. Então, nós vivemos um momento com a troca de governos em que o ensino público superior está sendo questionado, né? O financiamento público na integralidade, existem algumas propostas até de isso talvez mudar para logo. E a gente percebe que com o tempo, vamos citar especificamente o caso da universidade, da UniOeste, houve esse distanciamento. Isso é fato, assim, as pessoas têm dificuldade de entender quais são as pesquisas que a UniOeste de fato contribui com a sociedade. O que uma pesquisa que é desenvolvida lá dentro gera aqui fora. Na sua opinião, por que isso aconteceu? Por que as pessoas não sabem para que a UniOeste serve além do curso de graduação? Bem, primeiro acho que falta um trabalho interno, né, de levar o que nós já estamos fazendo, né? Mas, por outro lado, nós temos que superar também um desconhecimento e uma propaganda mentirosa que existe em relação à educação pública e à universidade pública. A universidade pública, ela é barata. Um profissional na UniOeste, para ser formado hoje, não custa para o Estado R$1.000, né? Quem tem que pagar uma mensalidade fora, o custo é, em média, R$3.000. Então, o custo da formação de um profissional na universidade é barato. Universidade é investimento e não é custo, não é gasto. Porque um profissional desses, ao longo de sua vida, ele contribui na produção econômica do desenvolvimento
E isso gera de volta o retorno para o Estado. Então, é importante, em primeiro lugar, né, que se compreenda que o Estado do Paraná atingiu o desenvolvimento que ele atingiu porque ele investe em educação, ciência e tecnologia. Por causa das universidades. As universidades foram importantes e vão continuar sendo muito importantes. E nós temos que aumentar os investimentos públicos e privados dentro da Uniuest. Os investimentos privados são bem-vindos, mas eles não são a solução para o problema do financiamento da universidade. Em todos os países desenvolvidos do mundo, em todas as economias bem-sucedidas, o que move essas economias é o conhecimento científico. Então, essa é uma questão fundamental. E a Uniuest, hoje, ela tem um orçamento anual quase 500 milhões. Né? Isso é pouco ou é muito? Isso aqui é 20% de uma das maiores estaduais que o Brasil tem, que é a Unicamp. Só a Unicamp tem um orçamento maior do que todo o estado do Paraná. Nos Estados Unidos, 93% do financiamento das universidades públicas da pesquisa é feita com dinheiro público. Então, se nós queremos um desenvolvimento regional, do oeste, do sudoeste do Paraná, um desenvolvimento do estado do Paraná, do Brasil, nós temos que investir em educação e ciência e tecnologia em todas as áreas. Área pública, privada. O senhor citou o exemplo da Unicamp e acredito que a USP também mais ou menos entre nesse patamar de investimentos. Mas são instituições que a gente ouve o desenvolvimento de muitas pesquisas. Não que aqui não aconteça, mas dentro da Uniuest, o que a Uniuest pesquisa hoje que reflete na sociedade? Por que a sociedade não consegue ver esse trabalho de pesquisa que acontece dentro da Uniuest? Porque a educação ela demora um pouco, a pesquisa demora um pouco para dar o resultado. Posso citar o exemplo, por exemplo, do nosso programa de pós-graduação, que eu coordeno, né, na área de desenvolvimento rural sustentável. Ele é o primeiro diploma no Brasil que tem essa característica. Nós construímos junto com a Itaipu Nacional o programa Cultivando Água Boa, que todo mundo viu, né, que todo mundo vê. Né? Nós construímos com as prefeituras municipais, no período que eu fui pró-reitor de extensão, políticas públicas para implantar a lei da alimentação escolar. Nós temos os melhores exemplos do Brasil hoje, na região oeste do Paraná, em Marechal Cândido Rondon, uma lei municipal até o ano de 2021. Toda a alimentação comprada com recursos do PENAI será para aquisição de produtos orgânicos. Então nós temos contribuições em todas as áreas, em todos os cursos, que são muito importantes na melhoria da educação pública da região, no melhor desempenho do setor público. E nós estamos avançando, mas ainda somos frágeis. Tivemos 2 décadas de investimentos importantes dentro da Uniuest para verticalizar, né, para ter mais de 50 programas de pós-graduação, e hoje eles estão ameaçados pelo corte de verbas, pelo corte de recursos, pelo corte de bolsas. Então, é importante que a sociedade veja na universidade pública, na ciência e tecnologia, uma alavanca fundamental para o seu desenvolvimento. E isso está faltando a gente ter mais interação, levar, né, essas informações do que a gente está fazendo, contribui, mas durante a próxima gestão, Zonin e Grace assumem esse compromisso de fazer, levar mais o que estamos fazendo e buscar mais conexões sobre demandas. A universidade ainda pode fazer mais do que faz. Então, a gente percebe isso, estou falando por meio de imprensa, eu acompanho a Uniuest há muitos anos, eu me formei na Uniuest e depois, enquanto jornalista, eu também cobri muitas coisas na Uniuest. E a gente percebe que de mais ou menos uns 6, 7 anos para cá, o acesso às informações da Uniuest são muito restritos. Para você ter uma ideia, eu estou desde quinta-feira esperando a lista dos reitores, dos candidatos a reitor. A Uniuest nem isso conseguiu me responder. Então, isso é uma informação extremamente tranquila, porque eu liguei, perguntei, a moça pediu para eu mandar um e-mail, porque ela não podia me responder por telefone. Eu mandei o e-mail e até hoje esse e-mail não retornou. Então, esse é um exemplo, que é uma informação extremamente simples. E isso ocorre, isso se repete em todas as áreas, especialmente quando envolve recurso.
né? Então, eu até fiz uma conta aqui, um dado a partir do próprio site da universidade. Sim. O orçamento é quase R$500 bilhão, né? Sim. E é muito dinheiro, né? São 500 milhões. Mas houve um salto, né, desse orçamento, comparado com 2012, então 2018 a 2012 são 6 anos. O crescimento em recursos foi de 77%. E a gente percebe que o maior crescimento foi Folha, né? A Folha sempre em torno de 90% de todos os gastos da universidade. E quando você busca alguma informação, a universidade não sabe, não sei, não viu. Ano passado, por coincidência, nós tivemos 2 episódios em que o Tribunal de Contas do Estado constatou e determinou que a universidade dispensasse cargos comissionados irregulares e suspendesse o pagamento de gratificações que teriam sido concedidas de maneira irregular. No mesmo ano passado, na reta final do ano, mais ou menos há um ano atrás, algumas atividades foram suspensas na universidade por falta de dinheiro básico. Por exemplo, o Biotério Central. Eles não tinham dinheiro para comprar ração para os animais, que custava R$150 por mês. Na sua opinião, o que acontece? Como que você tem 500 milhões, apesar do gigantismo que é a universidade, são 5 campos e tal, como que tem tanto dinheiro para pagar a gratificação e falta dinheiro para comprar ração para pesquisa, que é essa contrapartida da universidade para a sociedade? Bom, primeiro, precisamos de uma gestão mais democrática e transparente. Isso é possível? Porque é possível, é necessário e nós vamos fazer isso, né? Com redução de cargos comissionados externos. Isso foi uma grande discussão, a crítica que eu fiz ao Cascar nos últimos anos, a falta de transparência sobre esses cargos. Nós conseguimos uma lista na Justiça, né, com muita dificuldade, depois que passou a eleição anterior, e buscávamos aquilo que nós queremos garantir para a comunidade saber tudo o que acontece lá dentro, e os gastos como são feitos. Nem vocês ali dentro da universidade tinham acesso? Não tínhamos acesso. Porque o governo do estado também teve essa dificuldade, né? Não tínhamos acesso e nem a justiça nos permitiu. Durante o processo eleitoral passado, nós entramos na justiça e o juiz deu ganho de causa para depois da eleição, e aí só depois da eleição nós tivemos acesso, onde tinha mais 400 cargos comissionados externos, né? O que significa isso? As universidades têm um limite de cargos para suprir necessidades e demandas que o Estado permite por lei, né? 50, 60 cargos, mas daí para 400, com qual critério? Sem transparência. Se fosse para atender problemas nos colegiados de curso, então como são escolhidas as prioridades, né? Fechou o biotérreo, mas comprou-se um veículo. Quem toma essa decisão, escolher a prioridade? Há muito centralismo, né? Aqui no campus de Cascavel a gente percebeu isso na reitoria, um centralismo, gestões muito autoritárias. E nós precisamos fazer uma gestão mais democrática, transparente, né? A questão do aumento de recursos da universidade, ele é importante, né? Foi importante que o Cascar tenha se empenhado nisso, e tem que cortar apenas o que está errado, né? Que é o excesso de cargos comissionados externos. Essa é a nossa avaliação sobre esse tema e sobre esse recurso, embora possa se imaginar que seja bastante, se for comparado a grandes universidades como USP, Unicamp, são só 20%. Então, assim, temos que cuidar isso, porque às vezes as pessoas querem, vamos acabar e vamos virar um colegião. Não, é fundamental. Nós somos uma universidade que cresceu, que estruturou uma pesquisa e que, se não tivermos mais investimentos, nós vamos perder a pós-graduação, né? Nós vamos ameaçar esses cursos, e isso é muito ruim para a universidade e para o desenvolvimento da nossa região. Então, o que a comunidade pode ter a certeza é que nós vamos fazer uma gestão democrática, transparente, né? E que vamos alocar os recursos naquilo que é prioridade, as atividades fins, mais recursos para o custeio da universidade, custeio do ensino, né? Para que não feche o laboratório, porque as aulas possam se dar com a qualidade necessária, para que nós possamos cada vez melhorar mais a qualidade do ensino de graduação, de pós-graduação e à distância, que a universidade também se faz presente. Então, a busca é por qualidade e por melhoria no ranqueamento dos nossos cursos.
Tá certo. Se o governo, de fato, cortar os recursos, como ameaçou ano passado, esse início de ano contingenciou 30%, houve, né, um medo inicial com relação a isso, agora parece que esse recurso vai ser liberado, mas existe um movimento para isso, a gente tem mais 3 anos de governo novo que tem essa filosofia. O senhor tem um plano B? Como é que a universidade poderia captar recursos sem ser todo da fonte do governo do Estado? Olha, o nosso plano é o plano A, né? É convencer a sociedade que não tem as informações corretas para que ela venha junto defender a UniOeste. Nós todos temos que fazer primeiro o dever de casa, né? De melhorar a gestão, de mostrar e corrigir aquilo que está errado. E no segundo passo, vamos mostrar essa nossa transparência para os prefeitos, para as entidades, para a comunidade. Eu tenho certeza que a comunidade virá conosco na defesa desse grande patrimônio público que é fundamental para o desenvolvimento da região e que só existirá com dinheiro público. O recurso privado será bem-vindo, mas não adianta imaginar, acreditar em Papai Noel, né? Nós temos que ser realistas. E o dinheiro que não é investido na educação vai para onde? São em atividades que dão mais contribuição com a educação? Eu duvido. Então, quem tem que mostrar não somos nós, né? Sobre o uso do recurso público. Os governantes também vão ter que mostrar por que né? Eles também vão ter que ter transparência, mas nós temos que dar o exemplo para eles. Começar de casa, né? Então, essa é a perspectiva que a gente tem. A gente acredita na necessidade, sim, e inclusive é fundamental que a gente diga aqui hoje, faltam professores e técnicos na universidade. Faltam. Não é apertando, colocando piores condições que nós vamos melhorar, né? Hoje há uma sobrecarga, existem pessoas adoecendo com excesso de atividades, há uma distorção. O papel do docente é dar aula, preparar a aula, fazer pesquisa, fazer extensão, fazer gestão, publicar, orientar TCC, orientar mestrado, orientar doutorado. Não é uma atividade simples ser professor. As pessoas não podem distorcer o que é a atividade do professor. Vão compreender o que é o nosso trabalho. E amparado em lei. A Constituição garante isso, que a educação superior, na educação superior, é inseparável o ensino, a pesquisa da extensão. Quem não pensa assim, pensa em colegião, que não vai servir para nada. Então nós precisamos da universidade pública, da universidade privada, todos têm o seu lugar, o seu espaço, mas não podemos pegar e usar um como modelo de outro e distorcer. A universidade pública hoje é barata, ela é fundamental e os dados mostram que cada real investido aqui, ele contribui de 4 a 10 reais na produção econômica da região. Isso acho que falta ficar claro para a sociedade, né? Como eu falei antes, a gente não tem acesso a esses dados, isso é difícil de a gente mensurar, e os exemplos que geralmente vêm por denúncia e eles não costumam ser bons, e aí se generaliza, né? Sim, exatamente. Falando com relação ainda dentro disso, o governo do estado apresentou, inclusive tem um grupo de estudo para mudar o sistema de remuneração das universidades, eles querem instituir alguma coisa com relação ao mérito. O senhor tem conhecimento desse novo sistema? Então, tem toda uma discussão da lei geral, que ainda está em debate, né? E, assim, a gente vê isso com bastante preocupação. Nós vamos defender aqui o interesse da UniOeste, de toda a comunidade universitária. E nós entendemos que o nosso projeto de universidade, né, ele precisa só melhorar. Então, é fundamental que se diga sim, que nós não podemos perder nada do que nós já temos e conquistamos, e essa é a nossa luta. E a questão do financiamento, eu defendo a autonomia de gestão financeira. Esse movimento eu estou envolvido há 30 anos, né? Desde a Constituição, a LDB, nós garantimos isso. As universidades fazem a gestão, o Estado se compromete. Eu repito, não existe investimento melhor
para o desenvolvimento de uma região, de um estado, do que investir em universidade, em ciência e tecnologia. Quem não pensa assim é contra o estado do Paraná e contra o Brasil, e a história vai mostrar. Então nós sabemos do que é, nós estamos no meio acadêmico, né? O nosso compromisso é com toda a sociedade e não com ondas. Vem uma onda agora, vamos destruir tudo. Não, não é assim. Nós vamos resistir a essas ondas de desmonte, porque a universidade é um alto investimento feito ao longo do tempo e é uma conquista de todos os setores da nossa sociedade. Nós precisamos que se mantenha público, gratuito, de qualidade. E isso vai ser o norte, e nós temos a convicção, a certeza que é possível mostrar para a sociedade, garantir o apoio da região, corrigir as distorções, né, e fazer cada vez uma universidade melhor, né, e conquistar junto ao governo, onde nós vamos intensificar um profundo diálogo com o governo para mostrar isso, a partir do interesse da nossa instituição, a partir da defesa da universidade pública, poder garantir isso junto ao governo. Então, o senhor falou que faltam professores, né? De certa forma, o hospital universitário também diz que faltam médicos, que faltam profissionais. Nesses dados que estão disponíveis no site da UniOeste, nós percebemos que em 2012 se gastava 184 milhões com folha de pagamento. Em 2018, que é o último dado disponível, esse valor subiu para 435 milhões, um crescimento de 136,5% de 2012 para 2018. Esse crescimento foi maior no hospital universitário que proporcionalmente dentro do ensino. E ainda assim faltam profissionais. Esses profissionais ganham muito, ou esse dinheiro está mal distribuído, ou realmente precisa aumentar ainda mais a folha? Bom, é uma questão bastante complexa, né, que não dá para responder de uma forma muito simplificada isso. Vamos primeiro falar do hospital universitário, né, a importância da saúde do hospital universitário para a região oeste do Paraná. E a referência que ele é hoje, né, e a importância de melhorar a gestão dele. Nós estamos, junto com a Grace, né, trabalhando intensamente, ouvindo os trabalhadores do hospital universitário, e nós acreditamos em fazer uma gestão melhor, né, dos recursos. Mas precisamos também de mais profissionais lá dentro. E nos últimos anos, o que a gente viu dos nossos profissionais foi perder recursos. Ninguém tem ganho nada. Nós estamos há 3 anos e pouco aí com quase 20% de defasagem no salário, que não foi corrigido. Não é aumento, é reposição da inflação que está presente na lei. Então nós estamos vendo hoje um quadro de adoecimento, né, de grandes dificuldades, principalmente dos trabalhadores do hospital universitário. É difícil trabalhar. Tem uma distorção de pagamento de valores ali? Porque assim, a folha do hospital, em comparação com 2012 a 2018, cresceu 238%. E esses gastos aqui não incluem aqueles pagamentos para médicos, né, que são terceirizados, que são aqueles contratos que o Estado paga. Quer dizer, não é a folha em si. Não existe, de repente, uma distorção? Talvez estão pagando demais para uma categoria e faltando dinheiro para outra? Olha, é uma realidade difícil, né? Porque hoje existe uma política de valorização a quem está nos cargos. E há um descontentamento daqueles que não estão nos cargos, porque esses só perderam, né, os benefícios que tinham. Então há um desequilíbrio nisso. Mas assim, a gente vai precisar fazer uma investigação mais profunda com os dados, não dá só para pegar o inicial e o final, nós vamos ter que fazer um trabalho muito sério, muito responsável para analisar aquilo, né, que pode ser melhorado, corrigido. De qualquer forma, o que a gente vendo lá com esses cerca de 700 profissionais que trabalham no hospital universitário, né, nós sabemos que hoje a maioria ganha pouco, né, muito menos do que viria ganhar, e nós vamos lutar por eles, por esses que estão mais necessitados, né, e que tenham condições para fazer um trabalho com motivação, né, com capacitação, e vamos cuidar melhor desse nosso trabalhador que faz um trabalho muito importante. Esses profissionais do HU relataram a falta de materiais de insumo básico? Todas as vezes que a gente vai lá, eles falam isso. E é lamentável,
Inclusive, muitos deles, até para fazer os procedimentos, às vezes vão lá e compram, adquirem, né? Então tem que melhorar muito a gestão do hospital universitário e da reitoria, né? Esse é o nosso foco, a gente vai fazer... O senhor já tem alguma determinação de quem assumiria o hospital universitário? Nós vamos fazer eleição direta. Nosso compromisso é de fazer eleição direta com uma chapa, né, onde se apresentem os candidatos a diretor-geral, a diretor administrativo e a diretor de enfermagem. Quer dizer, os cargos de direção com pessoas de lá que conhecem a realidade, os problemas, e nós acreditamos que sabemos que eles estão preparados, capacitados e que são os que melhor compreendem a realidade. Nós, a reitoria, tem que ajudar eles a fazer uma boa gestão, né? Nós confiamos na capacidade deles, sempre pensamos assim, né? E vamos fazer a eleição direta, vai ser o primeiro passo dessa inovação, né, que foi prometida muitas vezes, não foi feita até hoje, e nós entendemos que não pode estar faltando material, né, tem que melhorar a alimentação, são várias demandas, e a infraestrutura de equipamentos que estragam, que não arruma, quer dizer, um hospital de excelência, nós já temos alguns itens que dá para dizer que são de excelência, mas todo ele precisa ser de excelência. Como é que é o seu relacionamento com o governo do estado? Porque a gente sabe que, apesar da eleição, quem dá a canetada final é o governador, né? Olha, eu estou muito tranquilo, inclusive eu estava dando uma entrevista hoje de manhã para o Cantini, né? E que ele me perguntou sobre isso, eu disse que eu tenho convicção de que o governador vai nomear, né, o reitor e o vice-reitor que vão vencer as eleições. E inclusive ele me confirmou isso, que ele também ouviu falar do governo, né, que é isso que o governo vai fazer. Então eu acho que é fake news dizer que o governo não vai nomear. Eu acho que todos nós temos né, contatos com o governo e a nossa relação vai ser de muito respeito e parceria com o governo. O governo tem políticas públicas importantes para o desenvolvimento da região, na área de saúde, na área de agricultura, né? Enfim, muitas áreas. E a universidade tem que fazer parcerias com o governo, porque o governo tem a tarefa de propor essas políticas públicas, a sociedade toda e a universidade em particular de ajudar a implementar. Mas uma relação de independência, né? Nós defendendo os interesses da universidade, dialogando sempre com eles, né? Confrontando os números e defendendo o interesse institucional. Tá certo. Eu tinha deixado anotado aqui, mas o senhor já falou algumas vezes, mas vamos deixar para ficar bem gravado o seu compromisso com a transparência. A gente vai poder ter acesso àquilo que a universidade faz, aquilo com que a universidade contribui e aquilo também que falta na universidade. Com certeza absoluta. Essa é a grande chave da mudança que Zonin e Grace vão fazer. Transparência. Isso vocês não vão precisar nos cobrar, tá? Eu garanto para vocês que nós vamos fazer esse tipo de gestão, porque é o grande desejo da nossa comunidade interna, externa, né? E é a motivação de a gente apresentar esse projeto de mudar, né? Então, nós vamos fazer essa gestão transparente, nós garantimos isso e sabemos que ela vai ser fundamental para conquistar o apoio da comunidade e defender esses bons investimentos que o Estado faz dentro da UniOeste. Tá certo. O senhor tem 30 anos, né, já de experiência dentro da UniOeste? 20 na UniOeste. 20 na UniOeste. 20 na UniOeste. O senhor é doutor? Eu fiz o doutorado na área de meio ambiente e desenvolvimento rural. O mestrado na área de extensão, eu formei em Santa Maria na graduação e no mestrado. O doutorado na Universidade Federal do Paraná. Tá certo. É a segunda vez que o senhor concorre ao cargo de reitor? Sim. Já ocupou a chefia de campus? Eu fui pró-reitor de extensão da UniOeste, coordenei programas, cursos de graduação, programas de pós-graduação. Essa é a minha experiência administrativa. E principalmente no âmbito da pró-reitoria de extensão da UniOeste, onde eu pude conhecer a realidade dos campi e de todos os municípios do oeste e do sudoeste do Paraná. E eu acredito numa universidade mais integrada, mais parceira, e eu acho que essa experiência de gestão da pró-reitoria de extensão me qualifica muito para pensarmos uma nova etapa que a UniOeste precisa desenvolver durante sua trajetória. A primeira etapa foi de construir prédios, aprovar cursos, a segunda de construir planos de carreiras, a terceira de verticalizar e qualificar o ensino, a pesquisa e a extensão,
tudo isso precisa ser mantido, ações, né, para que a gente não perca nada. Nesse sentido, atenda às novas demandas, mas a quarta etapa, nós acreditamos, é essa interação maior com a sociedade, a contribuição maior no desenvolvimento econômico, social e ambiental e a internacionalização. E para isso, nós pensamos que a internacionalização da UniOeste começa pelo campus de Foz do Iguaçu, pela Tríplice Fronteira, onde nós já estamos desenvolvendo essas experiências de aproximação com essas universidades, porque, embora todas as experiências de internacionalização da UniOeste sejam boas e nós vamos fortalecer, nós acreditamos que há uma demanda muito grande na América Latina, né, e que a universidade tem condições de fazer né, algo que fortaleça o nosso ensino de graduação, intercâmbios na graduação, em especial na pós-graduação, na pesquisa e na extensão. Isso seria trazer alunos de fora ou enviar alunos para fora? As duas coisas. Né? O intercâmbio de docentes para dar aula nos programas de lá, receber daqui, mobilidade docente e estudantil, tanto para pós-graduação como para graduação. E esses itens são importantes hoje na avaliação dos programas. E os nossos programas hoje de pós-graduação, a universidade tem programas com nota 3, 4 e 5. Os programas 3 e 4 estão sofrendo corte de bolsas e nós vamos ter que adotar políticas internas para fortalecer esses programas de pós-graduação. Porque sem bolsas, o jovem recém-formado não vai fazer pós-graduação. Nós vamos matando a pesquisa por inanição. E os programas com 5, notas com avaliação 5, se eles baixarem para 4, já caem nessa zona de risco. E a UniOeste tem programas nota 3, 4 e 5. Todo o trabalho de 20 anos hoje está ameaçado e requer de nós, a nossa gestão, um grande trabalho para garantir, consolidar essa pós-graduação, ampliar ela ainda, porque tem muitos cursos, centros que ainda não têm essa pós-graduação, e é fundamental. A pós-graduação ela só ajuda a graduação. Um programa que existe pós-graduação traz mais recursos, tem pesquisadores mais qualificados, e isso ajuda a trazer bolsas para a graduação, qualificar aquele curso de graduação nas avaliações. Então, nós não podemos olhar ensino apenas como graduação. O ensino é graduação, pós-graduação, temos a modalidade à distância também, que nós precisamos primar por qualidade, né, e por consolidação. O senhor não acha que chegou a hora de fazer uma reavaliação dos cursos da universidade? Porque tem muitos cursos em que até começa, é difícil para formar turma, mas forma a turma. E se formam lá no fim 3 ou 4, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Não é o momento de discutir alguns cursos que talvez não são mais necessários, assim como acontece com a instituição privada, que cada pouco ela vai fazendo essa renovação de cursos? Precisamos estar abertos para fazer esse debate, né, dentro da universidade, ele é importante. Porém, precisamos ter muito cuidado com isso. O curso de Engenharia da Pesca em Toledo, ele é uma referência na América Latina, né, e ele tem poucos estudantes. Mas a universidade tem um know-how, né, que é importante, que contribui com a produção de conhecimentos numa área nova, que é a demanda da questão alimentar, é a nossa questão estratégica para o desenvolvimento. Então nós não podemos abrir mão de nada que é estratégico, precisamos fortalecer esses programas, vamos estar abertos para ouvir. Sim, os cursos são dinâmicos, né? As profissões são dinâmicas, dentro de avaliações maduras, né? Juntos, com discussão da comunidade, nós vamos fazer isso. Mas o principal também é combater a evasão e fortalecer a assistência estudantil. Nós precisamos ampliar a assistência estudantil. Eu, quando fiz graduação em Santa Maria, morei 10 anos na Casa Estudante, entre graduação e mestrado. Casa de Estudante, RU, foi que fez com que eu tivesse condições de estudar. E na Casa Estudante nós tínhamos os melhores estudantes da universidade, estavam lá. Então a assistência estudantil ela era fundamental. A atual gestão deu um passo importante com a criação do RU, né? E nós precisamos ampliar o RU.
para que tenha um atendimento mais amplo, né? Nós temos na nossa proposta de assistência estudantil isso. Atendimento no café da manhã, nos finais de semana. Quem é de fora vai ficar sem comer. Criar o programa de moradia estudantil, implementar ele junto em parceria com os prefeitos, com as prefeituras. Também queremos incentivar o esporte, a cultura e o lazer. Há uma demanda muito grande hoje na universidade por apoio na área de esporte, as atléticas, né? E nós temos esse compromisso com as atléticas, com todas as entidades que representam os estudantes, para dar melhor condição de trabalho para eles e trabalharmos com eles também as questões que levam à evasão, né? São falta de atendimento psicossocial, falta de assistência estudantil, leva muitas pessoas a abandonarem esses cursos que formam poucos. Então nós temos que fazer ações para fortalecer esses cursos, e a assistência estudantil é uma das nossas propostas. E como é que financiaria isso? Olha, hoje não é muito caro, né? Construir uma casa de estudante, conseguir um terreno com uma prefeitura. Já temos assistência estudantil, é só ampliar ela um pouco. Com esse mesmo recurso que você fala que é significativo, nós vamos fazer uma gestão melhor, né? Então, é por aí. A gente acha que com a transparência, que isso não é tão caro. Isso também é um investimento que a universidade precisa fazer, e que havia um certo preconceito em adotar uma política dessas. E a própria eleição de 2015, dos estudantes dizerem não, né, apoiar o Zonin, que defendeu isso. Então, os avanços dentro da universidade na área de assistência estudantil são conquistas dos nossos estudantes, das suas lideranças, de todos os apoiadores, e nós temos que reconhecer que essa gestão fez um passo importante, mas nós temos que ampliar muito mais, como foi possível fazer agora. Dá para fazer muito mais. Então, vamos melhorar essa gestão, focar nisso, porque a universidade não pode ser apenas para uma pequena elite. A universidade tem que ser para o povo, para todos, para todo mundo. E eu defendo que os ricos também possam estudar numa escola pública. Tem gente que diz assim, não, ele não pode. Não, ele pode pagar imposto também. Claro. Né? E deve ser para todos igual. Então, para nós não existe esse negócio de direita, de centro, de esquerda. Existe uma universidade, existem pessoas que trabalham, nós queremos trabalhar com todos aqueles que querem um projeto institucional decente, responsável, melhor, né? E não apenas interesse de cargos, de interesses particulares. O interesse institucional tem que prevalecer. Zonin e Grace são esse compromisso dessa mudança na reitoria, no hospital universitário. Professor, as eleições acontecem no dia 22 de outubro, até lá a campanha acontece normalmente, né, tanto nas instituições quanto na imprensa. Espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a conversar. Essa entrevista fica disponível no nosso site, ela pode ser compartilhada o link também, mas espero que a gente tenha a oportunidade de entrar em alguns outros assuntos que precisam ser tratados também no ensino público, né, que é tão importante e um assunto que está tão dividindo a opinião nesse momento. Com certeza, a universidade ela tem que ser debatida, né? É importante que a universidade veja né, com bons olhos, seja crítica. Eu tenho certeza que a comunidade pode nos ajudar a fazer uma gestão melhor. E eu quero isso, nós queremos isso. Né? Então, o nosso convite para que contribuem, que participem, que se envolvam, que participem dos debates, né? E que a nossa comunidade universitária compareça na eleição para dizer, né, se ela quer, né, a continuidade, o continuismo com as duas propostas que se apresentam, né, de quem esteve mais próximo da gestão atual, ou se quer uma mudança, que é aquilo que nós representamos e que veio a agregar muito com a presença da Grace como candidata a vice-reitora, né, pela representatividade que ela tem. Né? A Grace é uma pessoa que representa o técnico na gestão, o técnico se sente por ela representado na gestão, e nós vamos fazer uma gestão muito compartilhada entre docentes, técnicos, estudantes e a comunidade. E essa é a grande inovação dessa eleição. A Unesp pela primeira vez vai ter a oportunidade de ter uma técnica, né, participando da gestão como vice-reitora. E a comunidade recebeu de bons olhos isso. Eu acredito, conheço o trabalho da Grace, ela é uma profissional
competente, qualificada, respeitada, e eu tenho certeza que ela vai nos ajudar muito para fazer uma gestão melhor, com aquele olhar da mulher batalhadora que está presente, né? E então dessa forma nós estamos trazendo a grande novidade da eleição, que é a presença do técnico na gestão, que é a unificação e a inovação na gestão da reitoria e do hospital universitário. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua disposição e pela sua prontidão em responder às questões apresentadas. Um bom dia a todos. Obrigado.